Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite àqueles que nos acompanham também de casa, pelo Facebook. Estamos reunidos novamente, mais uma quarta-feira de trabalhos, uma exposição doutrinária da noite. Recebemos hoje presencialmente, pela primeira vez, a nossa irmã Patrícia, do Centro Espírita Círculo da Luz. Então vamos iniciar levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso irmão maior, aos nossos anjos de guarda, que são os nossos mentores espirituais, e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que está aqui hoje. Vamos então, em pensamento, fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então, vamos vibrar para que a nossa irmã Patrícia consiga nos transmitir o que preparou com tanto carinho. Patrícia, a palavra é sua. Pode tirar, né? Pode tirar a máscara. Pode tirar, a gente fala bastante, é melhor sem. Precisa, mas incomoda um pouquinho. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria que eu venho presencialmente pela primeira vez, como nosso colega já falou, e conversar um pouquinho com vocês nessa casa tão aconchegante, né? A gente se sente tão bem estando aqui, com poucas pessoas, é tão gostoso. Conversar um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita, conversar um pouquinho sobre Jesus, nosso mestre maior, conforme o título da palestra, Jesus, Modelo e Guia para a Humanidade. Eu vou iniciar não falando dele, mas falando de uma outra figura bastante conhecida no mundo, que a maioria já deve ter ouvido falar, conhecida como Mahatma Gandhi. Vou contar uma história sobre ele. Foi um indiano que defendeu a independência do seu país em relação à Inglaterra, que era colônia ainda, mas ele fez essa defesa baseado na ideia da não violência, sempre na defesa da paz. Então foi uma luta baseada na paz, na não violência. Em razão disso, ele ficou muito mais reconhecido como sábio que foi, né? E não como um político, alguém que tenha defendido algo em relação a um país determinado. Ficou conhecido como um sábio. E mesmo enquanto estava entre nós, ele viveu ali na primeira metade do século passado, se eu não estou enganada, desencarnou em 48. Em razão desse reconhecimento, né, que a população tinha em relação a ele, ele costumava receber as pessoas para aconselhá-las. E conta-se que uma senhora o procurou acompanhada do filho, adolescente, pré-adolescente, pedindo ajuda porque o filho comia muito açúcar, estava começando a ter problemas de saúde, por mais que ela tentasse convencer esse menino, ele não se convencia de reduzir o consumo de açúcar. Gandhi, então, recebeu os dois, atendeu, mas não conversou com o menino na mesma ocasião. Pediu que eles retornassem dali a 2 semanas. A senhora concordou, foi embora e dali a 2 semanas retornou. E aí, procurando por ele novamente, o senhor lembra do meu caso, lembra de mim, do meu filho, ele come muito açúcar, pediu para o senhor conversar. Ele, então, se dirigiu ao garoto e conversou, tentando convencê-lo de que aquilo não fazia bem, né, para o organismo, enfim. Fez a conversa que a mulher, afinal de contas, esperava que ele fizesse lá na primeira visita. Mas ela ficou, embora agradecida, um tanto intrigada. Por que ele me pediu para retornar 2 semanas depois? Poderia ter conversado na primeira ocasião. E acabou questionando. Por que dessa espera? Ele disse, olha, que há 2 semanas atrás, eu comia muito açúcar. E precisava desse tempo para poder passar a lição. É uma história que reforça uma ideia muito conhecida também entre nós, né? Tem aquela
famosa frase de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E isso é incontestável. É muito mais fácil passar, transmitir uma lição e fazer o convencimento quando se dá o exemplo, do que quando simplesmente se fala da boca para fora, mas a prática é contraditória em relação àquilo que se diz. Que o diga, né, relação pais e filhos, ou educadores, né, quem não tem filhos já teve um pai ou uma mãe, ou alguém que tenha feito papel de educador, né, tenha criado, orientado. E é muito difícil realmente defender para o filho que ele não deve brigar na escola, mas dentro de casa berra e briga por qualquer motivo. Que ele deve cumprir as regras que são impostas, mas fura a sinaleira com a criança dentro do carro. Né? Aí como é que a gente vai fazer a defesa e ao mesmo tempo praticar algo diferente? Então, realmente, aquilo que se consegue fazer e falar convence muito mais. Agora a gente precisa ter um cuidado em relação a ser exemplo ou ser modelo de perfeição. Mesmo nessa relação pais e filhos, a gente precisa perceber que não pode se impor como modelo de perfeição. Por quê? Se um casal tentar demonstrar para o filho que a relação é perfeita, se um pai ou uma mãe tentarem mostrar para o filho que são perfeitos em tudo que fazem, primeiro que estarão mentindo, porque isso é impossível. Tanto a relação perfeita quanto o ser perfeito. Nós sabemos e aprendemos com a doutrina que estamos em um planeta de provas e expiações e que neste planeta somos todos imperfeitos. Aliás, nos degraus da evolução estamos ainda bem lá embaixo. Então, a gente precisa ter consciência de que é imperfeito, de que tem muitas falhas. Primeiro, por isso. Segundo, porque mais cedo ou mais tarde, esse filho, nesse exemplo que eu estou utilizando, vai descobrir que era mentira. Que não existe perfeição naquela relação, ou que não existe perfeição naquela pessoa. Então, ele vai se decepcionar, ele vai se frustrar, talvez queira reproduzir no futuro uma relação perfeita que não existe, vai descobrir da pior forma possível que não existe. Então, essa ideia pode trazer diversos problemas. Da mesma forma, a nossa postura em relação àquelas pessoas que talvez nós tenhamos escolhido como modelo. Né? Eu frequento a casa espírita e eu defino, eu olho para alguém, eu passo a admirar aquela pessoa e eu defino que aquela pessoa é sim um modelo para mim a ser seguido. No primeiro momento que eu cruzar com essa pessoa fazendo alguma coisa que eu considere errada, vai-se embora toda a doutrina espírita junto com a moral da pessoa. Por quê? Porque eu escolhi uma pessoa falha como minha referência. Né? Então, isso é um problema muito sério. Outra questão, e aí eu confesso para vocês que esse foi o tema que eu escolhi para fazer a minha primeira exposição quando comecei, para reforçar para mim mesma justamente essa ideia de que eu não preciso praticar tudo aquilo que eu digo, porque senão não teria coragem de fazer exposição sobre a doutrina. A gente escuta muito que o palestrante é aquele que mais precisa ouvir sobre o que ele fala. Né? E isso faz sentido, tem estudos que dizem que uma página escrita corresponde a 4 lidas, pelo menos. Então, uma horinha que a gente fala, a gente teve que ouvir 4 para montar aquele tema. E, de fato, a gente precisa ouvir muito. Né? Então, eu precisava afirmar realmente para mim e para as pessoas que estavam, né, que conviviam comigo, inclusive na casa espírita, que nós viemos falar e passar uma mensagem, embora muitas vezes a gente não consiga ainda praticar aquela mensagem que a gente passa. E aí passa a ser, talvez, no primeiro olhar, contraditório, né? Porque eu disse que o exemplo é importante. Agora eu estou dizendo que a gente não vai exemplificar tudo o que diz. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Também não. É preciso encontrar aí um ponto de equilíbrio. E a doutrina também nos traz uma resposta para isso. Faço o que eu digo e que estou tentando fazer. Onde é que ela traz essa resposta? Quando Allan Kardec pergunta como é que se reconhece o verdadeiro espírita. A resposta é, se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele desempenha no auto-melhoramento, para corrigir as próprias falhas. Então, naquilo que nós ainda erramos, nós
reconhecemos e buscamos acertar. Eu costumo lembrar de um exemplo que eu tive com meu filho, eu tenho filho de 16 anos, e alguns anos atrás ele descobriu que eu fumei cigarro quando era novinha, e primeiro ele ficou pasmo, abismado. Depois, na oportunidade primeira que ele teve, ele disse, mãe, mas tu, quando tinha tal idade, né, como todo bom adolescente esperto, e aí eu disse para ele assim, escuta aqui, eu sou um ser humano com os meus defeitos. Tu és um ser humano com os teus defeitos. Tem certeza que tu queres somar os meus e os teus para ti? Não é melhor ficar só com os teus? Né? E aí ele riu, baixou a cabeça, a conversa morreu por ali. Ora, eu tenho falhas. E ele um dia vai descobrir que eu tenho. Mas o que eu oriento? Procura não reproduzir as minhas, porque tu já vais ter as tuas. Então nós buscamos que eles sejam melhores do que nós somos, que eles alcancem mais do que nós alcançamos. E não tem problema nenhum, desde que nós sejamos honestos naquilo que estamos orientando e defendendo, e que principalmente a gente consiga reconhecer essas falhas, esses erros, e buscar sim o auto-melhoramento. Não esquecendo, nesse caso, né, dos filhos, que eu acabo sempre citando como exemplo, que são também seres milenares, que têm a sua história, a sua experiência e sim a sua sabedoria. Então, essa relação precisa ser construída com esse ponto de equilíbrio. E aí a questão do entendimento em relação a esses sermos falhos e a necessidade de nos melhorarmos, né? Kardec traz também um outro texto que eu achei muito forte, muito interessante. Algumas coisas a gente precisa ler porque não tem a riqueza das palavras para reproduzir. Então, vou ler para vocês. Que importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade, que serve ao orgulhoso espírita se ele é sempre pleno de si mesmo, ao invejoso se é sempre invejoso. Todos os homens poderiam, pois, acreditar nas manifestações e a humanidade ficaria estacionária, mas tais não são os desígnios de Deus. O que ele diz para nós aqui? Nós poderíamos todos acreditar na existência do mundo espiritual, acreditar nas manifestações. Se não nos melhorarmos, nada melhora. Ele diz que a doutrina veio para melhorar a humanidade, mas a melhora da humanidade só vai acontecer a partir da melhora individual. Se existe algo que nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade, é nos melhorarmos. Aliás, é a única coisa que nós podemos fazer, nos melhorarmos. É onde nós temos domínio, em nós mesmos, no nosso autoaperfeiçoamento. Fora disso, é tudo ilusão. Então, é a partir do autoaperfeiçoamento que nós vamos evoluir e fazer a evolução do coletivo. Isso serve para o nosso ambiente familiar, isso serve para o nosso ambiente de trabalho, isso serve para a sociedade como um todo. Nós estamos vivendo num momento, numa fase, em que está muito forte essa coisa de querer mudar o outro, né? De se criticar muito a sociedade em que a gente vive, se criticar muito os ambientes que se frequenta. E parece que poucas pessoas estão olhando para dentro, que, como eu falei, é o único espaço em que se tem realmente o poder de transformação. Eu não posso mudar o outro, eu só posso me mudar, me transformar. E a doutrina nos traz as ferramentas para que a gente consiga alcançar, trabalhar e alcançar essa mudança. E aí, quando eu falo de nós percebermos as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos erros, tem um questionamento que eu fiz para mim mesma e trago aqui para vocês, que é a questão de se ter um parâmetro, né? Porque eu falei já no início que todos somos falhos, todos somos imperfeitos. Se nós escolhermos um qualquer entre nós como modelo, fatalmente vamos nos decepcionar mais cedo ou mais tarde. Porque aqui, nesse planeta, ainda estamos numa fase até baixa, né, de evolução em termos morais, de evolução espiritual. Então, como é que eu vou reconhecer aquilo que eu pratico e que é certo ou que é errado? Eu preciso de um parâmetro, né? O que é esse parâmetro? Eu digo assim, eu tenho 1,54 m de altura, exatamente, não diminuo 1 centímetro sequer.
quando me perguntam. Sou baixinha? Em relação a quem? Depende, né? Eu tenho uma amiga que tem 49, em relação a ela, sou altinha. Então, nós precisamos de um parâmetro para compreender em relação a que nós estamos certos ou errados. As minhas práticas estão certas ou erradas com base em que parâmetro? E aí, o nosso parâmetro é o parâmetro cristão. Eu posso, no meu ambiente de trabalho, escolher uma determinada pessoa, um chefe, alguém que está acima de mim, como parâmetro, como modelo do que eu quero alcançar. E aí, no ambiente familiar, eu escolho uma outra pessoa, um pai, um avô, um tio, para usar como parâmetro, como modelo que eu quero alcançar. E aí, aqui na casa espírita, eu escolho uma pessoa de fala mansa, que me parece serena, que me parece em paz, e é essa pessoa que eu quero usar como modelo para alcançar. E aí eu vou fragmentando os meus parâmetros, os meus modelos para ser uma coisa em cada ambiente que eu vivo, que eu frequento. Será que isso vai funcionar? Será que vai servir? Será que usar outra pessoa como modelo funciona? Considerando que somos todos individualmente e diferentes, cada um tem a sua individualidade, a sua personalidade. De novo, na fase em que nós estamos vivendo, de muita comunicação, de muita informação, de muito acesso às redes sociais, eu não falo mais só da juventude, da adolescência, porque em qualquer fase, em qualquer idade hoje se tem esse acesso, são grupos de WhatsApp, é Facebook, né? A gente está transmitindo aqui para o Facebook, também serve para muita coisa boa, mas também ali se acaba adotando parâmetros que muitas vezes não são nem reais. Existem pesquisas que dizem que alguns minutos de timeline no Instagram, por exemplo, provocam a química começa a desenvolver o cérebro a química da depressão. Por quê? Porque ali está todo mundo feliz. E eu não sou tão feliz assim. Na verdade, ninguém é tão feliz assim o tempo todo. Ninguém é tão bonito o tempo todo, mas ali está todo mundo sempre feliz e sempre bonito. Eu não sou, né? E aí eu escolho algum ícone daqueles, né? Como meu parâmetro, como meu modelo, como alguém que eu pretendo ser. E é até impossível ser daquele jeito, porque aquilo que se mostra não é a realidade. Então isso funciona, isso existe, isso é possível, isso nos faz bem. Em quem nós vamos nos espelhar para termos esse resultado? Não, aqui é seguro me espelhar para perceber onde estão as minhas falhas e onde eu preciso evoluir. Onde é que é seguro se espelhar? Onde é que é seguro se apoiar? É seguro se apoiar em Jesus, que também a doutrina nos traz, que é o nosso modelo e guia. É o modelo e guia para a humanidade. É o melhor modelo que nós temos. É Jesus. Este homem, que há 2000 anos atrás esteve conosco, que não era ninguém no ambiente onde vivia. Nós estamos falando de um império com 50 milhões de pessoas, com aquelas construções magníficas, algumas das quais ainda estão aí para serem admiradas. E ele veio pobre, sem instrução formal, em um povo já subjugado, então de uma raça, né, a época se tratava dessa forma, que não era reconhecida socialmente, então em termos de valores sociais à época, não era ninguém. Mas o tempo passou, e o imperador deste grande império de 50 milhões de pessoas, ninguém lembra o nome. Mas este homem simples, que para os valores da época não era ninguém, continua conosco até hoje. Reconhecido, e tão reconhecido que dividiu a contagem do tempo. Né? Passamos a recontar a história a partir da vinda dele para a Terra. E este que não era ninguém, eu aproveito para questionar, seria quem hoje? Se viesse entre nós? Repito, pobre, sem instrução,
de uma população já subjugada? Será que os nossos valores 2000 anos depois mudaram muito? Será que para os nossos valores sociais eles seriam um pouquinho mais reconhecidos? Infelizmente, eu creio que não. Aí cada um se questione. Aquilo que nós admiramos hoje está muito próximo daquilo que admirávamos há 2000 anos atrás, enquanto sociedade. Os valores que nós temos hoje não são tão distantes. Aquilo por que nós damos valor. As pessoas têm valor com base em quê? Muito ainda no dinheiro, muito ainda no diploma, muito ainda no sobrenome, de onde elas vêm, né? Isso mudou pouco. Mas ele ficou, mesmo assim, pela grandeza. E deixou registros dessa grandeza de muitas maneiras. Supondo não fosse ele o próprio Deus, mas o enviado de Deus para transmitir a sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. Como espírito puro, desligado da matéria, deveria viver mais a vida espiritual que a vida corpórea, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às particularidades do seu corpo, mas às do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. Vivia mais a vida espiritual do que a vida material. Dominava a matéria de maneira absoluta. Quantos relatos nós temos do contato que as pessoas tinham com Jesus e do que esse contato produzia? O simples olhar, o simples estar perto, a simples presença transformou as pessoas, curou as pessoas. Nós temos o relato da mulher que tocou, estava com sangramento, né? Que não parava, tocou nas vestes de Jesus. Ele não viu, mas sentiu. E questionou, quem me tocou? Mestre, todos te tocam. Ele estava cercado de pessoas. Não, eu senti sair um dom de mim. O domínio sobre a matéria. O viver mais a vida espiritual que a vida física. O alcance desse espírito que esteve entre nós, como eu disse, sem condição nenhuma de ficar para a história, e fez a nossa história, reescreveu a nossa história. Os martírios que são contados, posteriores à partida de Jesus, quantas pessoas se entregando à fé, por terem estado com ele, eram levadas ao martírio, eram assassinadas, para não negarem essa fé. Elas tinham simplesmente a oportunidade de dizer, tudo bem, eu não acredito em Jesus. Mas o contato com ele era tão forte, a presença dele foi tão forte, que as pessoas preferiam serem levadas, para não negarem essa fé, esse amor. O tamanho dessa figura. E o que ele nos deixou de exemplo e de modelo de amor. Na vivência, não na palavra. Ele sim, como modelo. E o mais interessante, ele diz que nós poderíamos ser como ele, fazer tudo o que ele fazia. É inacreditável. Tão inacreditável que realmente acho que ninguém leva isso a sério hoje. Eu posso alcançar isso tudo? Ele diz que sim. Nós é que pelo jeito estamos rastejando nesse caminho, nessa busca que precisamos fazer por Jesus, por essa vivência. Quando ele foi preso, Pilatos, que era o responsável pelo julgamento, perguntou para ele, tu és rei? E Jesus respondeu com outra pergunta, tu dizes isso por ti mesmo ou os outros te disseram isso a respeito de mim? E ele nos questiona isso. Nós o escolhemos como modelo? Ou nós estamos simplesmente indo com a maré? Na nossa vida.
na nossa prática. Nós escolhemos Jesus, nós fizemos de fato, de coração, de alma, essa escolha. Nós estamos seguindo, pelo menos tentando, né, seguir esse modelo, porque nós sabemos buscar ajuda quando precisamos, quando estamos necessitados. Na hora do sofrimento, a gente procura, né? É muito comum se dizer que na doutrina se vem pelo amor ou pela dor, a maioria pela dor, infelizmente. Então, na dor a gente procura. Mas no dia a dia, na rotina, porque não se é cristão só 1 hora por semana dentro da casa espírita. Se é cristão o tempo todo. E o tempo todo nós precisamos buscar esses exemplos, esse modelo, e buscar praticar. Será que a gente pensa talvez que ele está desatualizado? Ah, mas como é que eu vou buscar exemplo em Jesus para o meu dia a dia, para a minha rotina, né? A gente está sempre, na verdade, dedica tanto tempo da vida para a vida material simplesmente, né? Para poder ter o básico, às vezes mais do que o básico. E como é que eu vou encaixar, como é que eu vou enquadrar, trazer essa experiência dele de um tempo tão antigo, uma sociedade tão diferente para a minha realidade? Será que ele tem as respostas? Né? Eu trago também como exemplo a doença do século, que se diz, da atualidade, a ansiedade. Né? São as doenças emocionais. Será que Jesus tem uma resposta para isso? É tão atual? Será que ele falou sobre isso? E tem uma frase que eu, como tenho também esse problema, essa doença, gravo para mim e repito muito: não vos ocupeis do dia de amanhã, que o amanhã se ocupará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. É o meu remédio para a ansiedade. Então, sim, ele tem a resposta para a doença moderna. Quanta coisa do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente pode sim buscar e perguntar: o que Jesus faria? O que ele falou a respeito disso? Será que eu posso me utilizar de algum exemplo? Uns dias atrás, o meu filho estava também conversando comigo sobre pirataria, né? Sobre assistir filmes online e tudo mais. E ele dizendo: ah, mas é um absurdo o que se cobra, isso não é justo, e aí a gente não tem acesso ao conteúdo. E aí eu lembrei disso: olha, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A gente não pode usar dos regramentos morais, né, de uma defesa moral para romper com as regras sociais. Quando Jesus foi questionado sobre o pagamento de tributos, que moralmente era, assim, muito questionado, né, questionável, e ali foi uma pegadinha com ele, porque se ele dissesse que era a favor do pagamento de tributos, o povo que pagava ia ficar contra, né, se ele dissesse que era contra, o povo que cobrava é que ia para cima. Então foi uma pegadinha, essa foi a resposta inteligentíssima, como todas, que ele deu: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E podemos trazer isso para a nossa realidade, como tantas outras parábolas, tantos outros ensinamentos que ele deixou. Eu vou fazer mais uma leiturinha aqui, de um texto que eu acho também muito forte, muito bonito, está na obra Ave Cristo, que foi escrita por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O irmão Corvino conversava com Quinto Varro, que era um discípulo dele, e fez essa fala: acreditas, porém, que possamos vencer o mal à força de palavras bem feitas? Admites, porventura, que o mestre haja descido das alturas, simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições, guerreando a sombra com a luz que radiava de si mesmo até o derradeiro sacrifício. Achamo-nos em um mundo envolvido em trevas e não possuímos outras tochas para clareá-lo senão a nossa alma, que precisamos inflamar no verdadeiro amor. O Evangelho não é somente uma propaganda de ideias libertadoras. Acima de tudo, é a construção de um mundo novo pela edificação moral do novo homem. Então, voltamos àquela questão inicial. A transformação que nós podemos fazer no mundo é a transformação de nós mesmos. As tochas na alma, a luz nas trevas, essa luz do amor, essa luz que Jesus trouxe tão forte, que está durando até hoje, vindo até nós.
E nós precisamos acender essa luz em nós, não por palavras. E aí, de novo, me sinto tranquila em poder falar, sabendo que o peso da fala não é tão grande quanto o peso do trabalho e do exemplo. Não pela fala. E aí nós nos perdemos muitas vezes discutindo detalhes das escrituras. Que palavra foi usada? Onde é que estava a vírgula? O que quis dizer? Quando o que é realmente importante é o exemplo vivido. É a prática de Jesus, que foi do amor e que foi da caridade, que foi do não julgamento. E nós estamos tão longe de conseguirmos praticar isso. E nos perdemos em outros detalhes. Talvez numa estratégia justamente para fugir do que é mais importante. Que é a prática do amor e da caridade. Que é o exemplo que ele deixou. Que é a vida de Jesus. Não precisamos discutir detalhes de textos, de termos. O Espírito de verdade nos disse: amai-vos, primeiro, instruí-vos, segundo. Precisamos amar. Nos instruímos sim, conhecermos. A gente precisa conhecer, né, para praticar. Mas nós estudamos a influência dos espíritos nas nossas vidas e chegamos à conclusão de que é o padrão do pensamento, da sintonia, que faz a conexão dessa influência. Estudamos obsessão e desobsessão e chegamos à conclusão de que é o padrão moral e espiritual que estabelece as conexões para que a obsessão possa acontecer e a desobsessão possa acontecer de maneira efetiva, para não ter retorno. Nós estudamos o processo de desencarne e chegamos à conclusão de que é o padrão moral e espiritual que vai nos dizer se esse processo de desfazimento dos laços entre o corpo e o perispírito vai ser mais lento, vai ser mais rápido, mais difícil, mais fácil. Então, o ponto final de tudo que nós estudamos é o quê? Padrão moral, espiritual, elevação moral e espiritual. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso objetivo. É para isso que nós devemos olhar. Não vamos nos perder em questões outras que são importantes para conhecimento, são muito importantes. É muito bom saber como tudo isso funciona. Quanto acalento traz, né, para os nossos corações toda essa informação que a espiritualidade nos traz. Muito. Mas o principal é a nossa evolução. O principal é o meu melhoramento moral. E aí eu trouxe um exemplo, né, quando se fala de tochas na alma, isso me chamou muito, assim. E nós tivemos o privilégio, né, de termos entre nós Chico Xavier, uma pessoa também humilde, também de pouca instrução formal. E quanto sofrimento ele diminuiu com a própria luz, com as tochas que ele trazia na alma. Quantos relatos nós temos também de pessoas que, ao se aproximarem dele, sentiam uma energia diferente. E como é bonito, né? Como é bom ouvir isso. A gente se aproximava do Chico, a gente se sentia bem. Isso é luz. É luz de amor. É o que Jesus nos ensinou. E é um ótimo exemplo a ser seguido, né? Quando se fala de exemplo de modelo. Se eu pudesse resumir a mensagem, né, que tento trazer aqui para nós nessa noite de hoje, seria uma máxima que a gente também escuta muito no ambiente espírita, que é vigiai e orai. Porque o vigiai é justamente partir desta consciência de que somos imperfeitos, assumir que eu sou imperfeito, que eu tenho falhas, que eu tenho limitações. E me observar para perceber essas falhas, essas limitações. Esse é o vigiai, né? E aí a gente sempre recebe a orientação, Joana de Ângeles fala muito disso, através do Divaldo, pelo pensamento, porque o pensamento é o primeiro passo, né? É o primeiro ponto de acesso.
Primeiro o pensamento, a palavra, o ato, o hábito e aí a nossa transformação. Então, cuidar do pensamento, não para se julgar e se condenar. Porque assim como nós precisamos ser indulgentes com o outro, trazendo de novo o exemplo de Jesus, de não julgar o outro, sejamos conosco. Me observar para perceber os meus defeitos não é para me torturar, não é para me julgar, me condenar e ficar me torturando. Ah, mas eu erro nisso, eu erro nisso. Não. Nós precisamos ter essa indulgência conosco, misericórdia conosco, né? A tal da piedade também. Mas perceber esse erro, vigiar para cuidar. Quando o pensamento surge vinculado àquele erro, tentar corrigir, desviar, mudar o plano mental, a tela mental. Eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive que para mim funcionou. Quem sabe sirva para alguém. De ler uma mensagenzinha todo dia de manhã, daqueles livrinhos de mensagens que a gente tem, né? Não sei se aqui vocês têm livraria ou a biblioteca, aqui tem vários, ó. Vou pegar esse aqui de cima. Então, uma mensagem bem curtinha, e aí eu lia de manhã e tirava uma foto no meu celular e deixava na capa do celular. E aí, quando vinha o pensamento que eu queria deixar de pensar, eu ia para a mensagem. Era a minha rota de fuga. Então, corta aquela conexão e vai para a tua rota de fuga, vai para um pensamento edificante, né? Foi um teste para mim, funcionou, façam, né? Vocês o teste, ver se funciona a mesma técnica. Mas tem várias opções, né? Várias técnicas. A meditação é muito boa, também faz muito bem para essa questão do controle do pensamento, né? E é o primeiro passo. Então, vigiar, se observar, e buscar esse auto-melhoramento, fugindo do processo de culpa, porque o processo de culpa ali é onde a gente estaciona, e o estacionar, o termo já diz, ninguém quer, né? Se nós estamos buscando evoluir, crescer, ficar parado, se culpando, é a pior escolha que nós podemos fazer, e é um sofrimento muito grande. Então, se Jesus não condenou, quem somos nós para condenarmos? Mesmo nós mesmos, né? Não podemos nos condenar. E o orar, porque esse vigiar não é fácil. Então, nós precisamos de ajuda, né? Fazer sozinho seria muito difícil. Vigiar e orar. Temos o recurso da oração para buscar essa ajuda para o nosso auto-melhoramento. E ela vem. A ajuda vem. Estão aí os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que tanto nos auxiliam. Hoje, as pessoas que estão aqui estão porque passaram por tratamento, então, recebendo a ajuda de encarnados e desencarnados, trabalhadores de Jesus. Essa ajuda está aí, vamos nos utilizarmos dela também, e a oração é um recurso valiosíssimo nesse processo. Porque, como eu disse, é um processo difícil e sofrido. Reconhecer que erra é sofrido, o nosso orgulho ainda está gigante. Então, vamos procurar essa ajuda, porque essa ajuda sempre vem. Jesus, estou olhando para o relógio, porque eu trouxe uma carta para fazer uma leitura rápida. Eu disse que era a última, mas eu vou dar essa escapada, porque eu acho ela maravilhosa. E aí, quem quiser fechar os olhos, é um retrato de Jesus. O nome da carta é Retrato de Jesus. Quem quiser fechar os olhos para tentar visualizar, ela é atribuída a um senador romano, que foi à época escrita. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, e existindo em nossos tempos um homem de grandes virtudes chamado Jesus, conhecido do povo como profeta da verdade, e seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia mais se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma palavra, é um homem de estatura justa e muito belo de aspecto. E há tanta majestade em seu rosto, que aqueles que o veem
são forçados a amá-lo ou temê-lo. Têm os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso entre os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, e nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa e semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e o surpreendente é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Ninguém pode olhar fixamente o seu semblante, porque quando resplande, amedronta, e quando ameniza, comove. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ouviram rir, mas sim chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas raramente o faz. Quem dele se aproxima verifica que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se pode imaginar, muito semelhante à mãe, que é de rara beleza. De letras, faz-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, mas na sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que jamais alguém falou como esse homem por essas redondezas. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram nunca tais conselhos de grande doutrina, como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, enquanto muitos outros o querelam, afirmando que ele é contra a lei da tua majestade. E sou muito molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse homem nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, atestam haver dele recebido saúde e benefícios àqueles que o conhecem e com ele convivem. Esse é o retrato de Jesus, que eu espero que tenha aproximado um pouquinho cada pensamento e cada coração aqui presente, como me aproximou quando eu tive contato pela primeira vez e me aproxima cada vez que eu releio. Ele garantiu que estaria sempre conosco. E nós precisamos fazer a nossa escolha de estarmos com ele. Que assim seja. Gratidão, Patrícia. Essa linda explanação. Que tenhamos a coragem de seguir os passos do Mestre, sabendo que ainda estamos muito distantes, né? Mas tendo essa coragem de nos melhorar, levar essa luz que Ele deixou para nós, mesmo que em alguns momentos a gente tropece, que ela fique um pouquinho fraca, mas que a gente nunca deixe apagar, que possamos fazer essa nossa melhoria moral, que é para isso que estamos aqui nesse planeta. Gratidão. Então, ainda harmonizados com a disposição da noite, vamos elevar a Deus, nosso Pai, a Jesus, os nossos pedidos, como forma de agradecer ao Pai Maior. Em pensamento, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal que não precisarmos passar. Que assim seja. Patrícia, mais uma vez, gratidão. Esperamos na próxima oportunidade nos encontrarmos novamente.
um bom retorno, uma boa semana. Obrigada. Para aqueles que nos acompanham de casa também, uma abençoada semana.